Hoje o nosso bate-papo então vai ser sobre traumas, medos e fobias. Vou começar então perguntando para você o que é e qual a diferença entre o trauma, medo e fobia. Ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou explicar cada um deles. Explicando cada um deles já vai dar para entender qual que é a diferença entre eles, entre o trauma, o medo e a fobia. O que é o trauma? O trauma é uma lembrança inconsciente que traz um desconforto emocional. Trauma é lembrança inconsciente que traz um desconforto emocional. A diferença entre o trauma e uma lembrança você lembra que caiu de bicicleta um dia, ralou o joelho e está tudo certo, você não tem nenhum problema em lembrar isso. O trauma é quando, ao acionar essa lembrança, você tem um desconforto enorme de enfrentar algo relacionado, algo parecido relacionado ao assunto que o traumatizou. Então é uma lembrança, é um passado que fica lá no inconsciente martelando e atrapalhando a vida da pessoa. A fobia já é o seguinte, a pessoa ela tem um trauma, tá certo? Um momento, um evento na vida dela, e aquele trauma, ele se torna uma fobia a ponto de travar a pessoa em qualquer situação que esse trauma é evocado. Então, por exemplo, você imagina o seguinte, uma criança que não tinha medo de barata, e no primeiro contato dela, bichinho, que eu já expliquei em outro vídeo, a mãe dá aquele berro, sai daí que é uma barata! E a criança pega e tem um trauma naquilo, e isso se torna uma fobia que toda vez que ela vê uma barata, aciona aquele berro da mãe, que dá todo um estado de risco, e aí trava a pessoa chega a correr para o meio da rua, sem ver se tem carro, por causa de um bichinho que não faz mal para ninguém, que é barata. Então, trauma, fobia. E o medo é um mecanismo de defesa que nós temos, que é como o fogo. O medo, quando controlado, ele é útil para que você possa evitar correr um risco para a tua vida. Enfim, o medo é fundamental. É um mecanismo primário de defesa do ser humano. Agora, quando o medo sai do controle, aí o negócio complica, o negócio desanda. E o que faz o medo sair do controle? Uma fobia. Uma fobia é o trauma descontrolado que descontrola o medo e a pessoa trava e a vida começa a travar em vários sentidos. Onde tiver o trauma, começa a desencadear tudo isso. Então um está ligado no outro. Um está ligado no outro. Por exemplo, você pega o berro da mãe traumatizou a criança. Sim. Certo? Virou uma fobia no adulto. Sim. E gerou um medo sem controle. Uhum. É isso. Tá certo? É uma situação que ocorre o tempo todo na vida. A criança ela está sendo bombardeada por traumas na infância. Um susto seria um trauma. Seria um trauma. E depois a pessoa fica com medo de algo parecido que lembre aquele susto que causou o trauma. Imagina o seguinte, um pai leva uma criança para assistir esse filme que está agora do It, que são os palhaços atacando e tal. A criança vai assistir isso daí, ela vai ter medo. Sim. Na hora, ela não está preparada para isso, um filme de terror como esse. Sim. E o pai, não, o cinema não pode entrar, tudo bem, ele compra o DVD e bota para a criança assistir em casa, criança com 3, 4 anos. Ela passa um medo enorme, gera um trauma nela, e aquilo vira uma fobia que ela não consegue ir no circo. Se ela for no circo, vai dar de cara com o palhaço. O que ela viu no filme quando ela era pequena? Tem uma situação que a gente teve conhecimento uma vez, uma mulher que perdeu o controle em público por causa de um cachorro, um vira-latinha. Aí quando todo mundo, que é isso, não tem problema, um cachorrinho mansinho e tal. Não, mas é que você não sabe o que aconteceu comigo. Uma vez eu fui atacada por um vira-lata desse tamanho. Olha aqui, ó.
Um vira-lata desse tamanho. Existe um cachorro da altura de uma pessoa adulta? Não. Tem cavalo, né? Cachorro não. Cachorro não. Mas e de uma criança de 2 anos e meio? Ah, 3 sim, anos. sim. Um Doberman, por exemplo, é a altura de uma criança de 2 anos. Um vira-lata de uma criança de Tem 3 vira-lata anos, que tá é bem praticamente grande. tá batendo. É, sim. Olha só, o que acontece é o seguinte, aquilo que acontece na tua infância até os 7, 9 anos, fica gravado naquela fita. Essa fita a gente sempre vai estar falando em vídeo, tá? É a caixa preta, nossa mente inconsciente. Tudo que acontece desde o útero materno, quando estamos lá, fica gravado. Então, o que que acontece? O que traumatiza, ele fica como um calo na fita. É o destaque na fita. E a fita, ela vai enrolando, não vai? Aquelas fitas não iam enrolando? Sim. Toda vez que passa ali naquele calo, a pessoa sente. Porque está saliente na memória. Estou fazendo aqui uma metáfora para ficar fácil de entender. Sim. Então, essa fita fica gravada e qualquer coisa parecida, rodou, ficou parecido com aquilo, aparece o calinho da fita. E aí a pessoa tem o descontrole. Entendi. Então, o que que é o trauma? É uma lembrança do passado que, para a pessoa, tem um significado de dor. E dando um significado de dor, muitas vezes fora da realidade. Além da realidade, desproporcional à realidade. E quando se tem essa associação a uma dor muito forte, ainda que na fase adulta a criança já não tenha, o adulto já não tenha por que temer aquilo, mas está lá no inconsciente. O inconsciente ele não tem noção de passado, futuro, presente. Para ele tudo está acontecendo agora. Então a lembrança do passado, o inconsciente traz à tona como se esse adulto de hoje fosse ainda aquela criança. Sim. E trava o comportamento do adulto. E aí gera-se a fobia. É um medo sem explicação. Tem gente, eu conheci uma moça uma vez, tinha medo de borboleta. Acho que você chegou a conhecer essa moça. Eu lembro de um caso desses. Medo de borboleta. Tinha muito medo de borboleta. Um trauma está ligado à infância. O que uma borboleta causa para um ser humano? Sim. E tem solução para isso? Tem como você tirar o medo, o trauma? Existe um tratamento, não sei, alguma coisa? Tem. Tudo trabalha dentro do autoconhecimento, que está ligado à inteligência emocional, que está ligado a tudo isso daí. O que precisa fazer? A pessoa tem uma memória. Sim. Então, você num procedimento, é como se fosse uma cirurgia vamos dizer assim, você tem o software e o hardware. O hardware é o cérebro, o software é a mente, a maneira como você processa, é a cognição, a maneira como você processa o mundo à sua volta. Então é como se fosse uma cirurgia da mente. Sim. Vai pegar a tua lembrança inconsciente, vai voltar no passado, vai encontrar a origem dessa fobia, desse trauma, desse medo, vai pegar e expor para a pessoa, olha, tá aqui o ponto. E aí a pessoa vai ver o seguinte, nossa, mas era uma criança. Fazia sentido para aquela criança se comportar daquela maneira frente a uma situação como essa, porque ela era indefesa e ainda não tinha a compreensão que ela tem hoje. E aí mostrar para o adulto que aquilo já não oferece risco hoje. Nada mais é do que uma lembrança. E é a ressignificação, dar um novo significado ao evento que está registrado no passado. Ah, tá. Então ela não vai apagar aquele momento, ela não Não. vai esquecer aquilo. Não há necessidade. Porque se você esquece os eventos que trouxeram determinado trauma, medo, fobia, você também perde o aprendizado com ele. O aprendizado que você pode tirar dele. Tá certo? Então, não é necessário apagar. É necessário simplesmente mostrar para a pessoa o seguinte, olha, tem sentido isso daqui? Você tem medo disso? Com 3 anos de idade, com 4 anos, com 5, com 6, tinha. Uhum. Você não tinha defesa em relação a isso, mas tem sentido hoje você ter medo disso daqui? E logicamente, eu estou falando aqui, a gente está falando no nível consciente.
Procedimento é no nível inconsciente, por isso que eu falo, é uma cirurgia na mente de ressignificação. E aí quando a pessoa olha de frente e fala, nossa, é mesmo. Não tem porquê isso daqui trazer medo. Você pega, por exemplo, uma criança. Vou dar um exemplo legal aqui, que eu até falo muito em curso. Você pega uma criança que os pais ameaçam a criança. Olha, se fizer arte, se fizer bagunça, eu vou levar você para tomar injeção. Sim. Uhum. Olha o pavor que adulto tem de injeção. Uma picadinha. Uma grande maioria tem. A grande maioria tem. Olha essa ameaça. Essa ameaça gera um medo que traumatiza e se transforma numa fobia na fase adulta. Então, qual que é o trabalho? Você vai pegar, vai mostrar a origem desse medo, a primeira vez que isso aconteceu, que essa ameaça aconteceu, e existe um procedimento para se chegar nessa origem, lá na mente inconsciente, se abre a caixa preta, e aí você chegou lá, você mostra para a pessoa, olha, tá vendo a injeção? Imagina o seguinte, quando que você toma injeção? Você toma injeção quando você está doente. Se você não toma injeção, quanto tempo você pode ficar doente? 15 dias? 10 dias? 20 dias? O que vale mais para você? 20 dias dessa dor, nesse incômodo todo que essa doença, que esse vírus, que essa bactéria pode gerar em você? Ou uma picadinha que traz um alívio por tanto tempo que você estaria sofrendo. E você ressignificando isso no nível inconsciente, aqui estamos falando no nível consciente. Porque tem gente que vai perguntar o seguinte, ah não, mas se é assim, por que eu não mudo com o meu trauma? Porque você conscientemente, de repente, você sabe que não tem nenhum risco esse trauma para você. Mas quem domina é o inconsciente. O inconsciente tem um poder muito maior que a nossa mente consciente. O inconsciente ele é ele que dá forma ao nosso comportamento. Então tem que se trabalhar no nível inconsciente. E às vezes o negócio tá tão lá no fundo do nível inconsciente que a pessoa tem o trauma e não sabe, nem lembra a origem. Aí você entra no procedimento, aí que você vai chegar, a pessoa, nossa, é isso. Tá, e pode acontecer também, no caso de acontecer um susto durante uma gestação, por exemplo. A mãe passar um susto e depois a criança ficar com isso? Ou não? Pode. Isso Pode acontece também? Pode sim. Mas aí a gente não vai saber nunca de onde veio. Se quem passou o susto foi a mãe quando você estava dentro da barriga dela. Sim. Só que o que acontece? A criança está recebendo toda essa carga. Ela está recebendo a carga emocional da mãe. Ela está, muitas vezes, ouvindo, não compreendendo o teor da conversa, mas sentindo a agressividade do que está fora. Então, tudo isso passa para a criança e fica registrado lá. A pessoa nem tem ideia. Eu já presenciei situações em que dentro de uma busca, vasculhando o evento inicial de um determinado trauma ou comportamento, a pessoa chegou no ponto que a descrição dela, lugar escuro e lugar quente e confortável. Mas tinha alguma coisa estranha ali. Que lugar é esse? Na barriga. No útero. Em hipnose. E foi feita a ressignificação. E para fazer essa ressignificação é só através da hipnose? Nos casos mais complexos, sim. Ah tá, se a pessoa souber de onde vem... Não, às vezes você numa conversa, numa sessão, talvez não precise nem de uma questão de uma intervenção com hipnose. Às vezes numa conversa, no que chamamos de metamodelagem, o metamodelo de linguagem, você consegue já fazer a pessoa, nossa, foi isso. Mas quando é algo muito enraizado, aí não tem jeito. É fechar os olhinhos e vasculhar. Tanto que a hipnose hoje ela está sendo aceita aí até mesmo para a questão de anestesia. Quando a pessoa tem alergia a determinado anestésico,
A hipnose ela entra como uma forma de dar o apoio para uma cirurgia ou de repente para dar ponto aí num ferimento que a pessoa teve. E no caso do trabalho com traumas, medo e fobia, a hipnose é extraordinária. No caso, para a gente, esse medo, o trauma, a fobia, a gente tem que ter passado por algum episódio. Ou se você começa a assistir muito, ouvir muito falar algum caso, você pode passar a ter um medo, uma fobia sobre o que você vê ouvindo muito. Como assim? Explica melhor. Por exemplo, assim, tá tendo muito assalto, por exemplo, banco. Direto tem um assalto no banco. Aí você começa a ficar com medo de ir ao banco. Sim. Pode, sem ter acontecido nada com você, só de você Aí você sabendo. começa a entrar no pânico. Síndrome do pânico. Daí já não é mais medo. De uma certa forma, é um medo, é um trauma, uma fobia, mas é uma coisa inconsciente. Todo procedimento, você vai, como eu disse, no ponto original desse trauma, medo, fobia. A pessoa tem que ter consciência, tem que trazer à consciência o que está inconsciente, Sim. que é esse ponto original. E aí você ajuda a pessoa para que ela descubra ela mesma um recurso que ela já teve em algum momento que possa servir para ela se ver no nível inconsciente naquela situação, mas com recurso que possa protegê-la ou possa fazer com que ela lide bem com isso daí. E a partir do momento que ela entende no nível inconsciente, que ela começa a visualizar inconscientemente esse momento, ela tendo o recurso e a segurança, matou o trauma. E aí ela começa a ter lembrança disso, como quem um dia caiu de bicicleta e fala normalmente sobre isso. Aí você ressignificou, você matou o trauma. Entendi. Você passa a ver como algo natural. Sim, a pessoa ela vai entender que naquele momento o inconsciente já sabe, nossa, tudo bem, aconteceu, mas eu tive o recurso. Um recurso meu, eu consigo lidar com isso. Então é uma cirurgia da mente, praticamente. Sim, verdade. E é um negócio muito interessante você trabalhar. É fascinante trabalhar com a mente humana. Quer dizer, não tem porque a gente ficar vivendo com esses traumas, esses medos e fobias, bloqueando a gente. Se existe um meio para reverter tudo isso. Sim, e isso às vezes acontece em treinamento. Treinamento, a pessoa já aconteceu de pessoas terem traumas, aí passar por um treinamento conosco em um final de semana, 2 dias, sábado e domingo, e sair de lá livre em relação a essa questão que já perturbava a pessoa há muitos anos. Inclusive teve uma pessoa, né, que tinha medo de pegar um bicho. Sim. De pegar não, tinha medo de bem pavor, lembrado. né, Não, tinha um pavor de sair correndo de sapo. É verdade. E esses dias essa pessoa, primeiro ela buscou contato com uma rã. Mas depois ela queria realmente enfrentar o sapo. Uhum. E foi logo depois do treinamento. E aí foi para cima e agora recentemente mandou uma foto pelo WhatsApp pra gente, que ele segurando um sapo na mão. Que demais, hein? A pessoa enfrentou fantástico. mesmo e... A pessoa tem que querer. Sim, depende dela, né? Porque sapo, principalmente em dia de chuva, você está correndo risco de topar com sapo em qualquer lugar. Você imagina uma pessoa com trauma de sapo. É verdade. Né? Mas essa pessoa, ela buscou, ela quis, ela enfrentou e ela foi pro treinamento querendo vencer todas as limitações que ela tinha. Se entregou de corpo e alma. Aí o negócio funciona. Que legal. Mesmo que a pessoa não se entregue totalmente, sempre vai acontecer algo que vai ajudá-la. Mas quando ela se entrega totalmente, o negócio fica emblemático, fica fantástico. Sim, às vezes tem coisa que você pensa que nem, por não lembrar, acha que nem te incomoda. E você descobre. Sim. Pipoca ali. Já aconteceu numa sessão, por exemplo, eu não lembro exatamente qual que foi o assunto, e aí eu comecei a conversar com a pessoa e tal, e eu já sabia um pouquinho do histórico dela, e daqui a pouco um detalhezinho que ela falou, eu falei, peraí, deixa eu entender isso daí que está acontecendo e tal. Aí a pessoa começou de repente a se sentir desconfortável em falar sobre aquilo.
ela virou para mim e falou assim, olha, eu não sabia que isso me deixava tão desconfortável. Olha só. Né? Daí eu falei, quer continuar falando sobre isso? Não, não quero. Né? Não estou me sentindo bem para falar sobre isso. Eu falei, não, tudo bem, então a gente não vai falar sobre isso. Mas só para eu entender, nesse momento, isso, eu voltei no assunto, e aí a pessoa foi. Acabou falando. Acabou falando. E aí, resultado, ela conseguiu trabalhar, lembrou, era uma questão quando ela ainda era criança, entrando na adolescência, e, enfim, saiu bem aliviada da sessão com aquilo ali resolvido dentro dela. E isso poderia estar travando alguma coisa hoje de que ela nem sabia que era Por isso. que o detalhe que ela falou dentro dos sintomas que ela apresentava, eu falei, é aí o ponto. Eu acho que ali é a chave para saber o que está travando essa pessoa com grande potencial. Porque eu via uma evolução, mas tinha um ponto travando. E a hora que deu esse detalhe, por isso que o profissional também, o terapeuta, tem que estar atento. E aí está aí o ponto, e aí a gente fez a ressignificação. E aí essa pessoa viu que é algo que aconteceu no passado e que hoje ela tem um recurso. Fantástico, né? É uma mudança de vida, muda tudo. Uhum. Nossa, que legal. E isso é muito gratificante para um profissional. Quando você vê esse alívio na pessoa, aí vem aquele negócio, né? Valeu a pena apostar em todo o projeto, investir em todo o projeto, porque esse é o nosso grande prêmio, quando a gente vê esses resultados. Com certeza. Ok? Ok. Mais alguma questão? Não. Então, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, agradecendo a audiência de quem nos assiste. E se você achou que essa informação sobre medos, traumas e fobias é uma informação importante para ser levada adiante, deixe o seu curtir, né, dê o seu like ali, compartilhe esse vídeo, leve adiante esse vídeo. E se você estiver no YouTube, inscreva-se no canal para você estar sempre atualizado, afinal de contas, estamos sempre gravando novos vídeos para levar o melhor para você. A gente se vê na próxima. Dá um tchauzinho para a turma. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.